Estamos de volta com mais um podcast Ante o Exposto. Gente, finalmente chegou o grande dia. 24º Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pelo Instituto EBEC, Escola Brasileira de Estudos Constitucionais. E nós temos o prazer de receber um grande nome do direito nordestino, posso dizer, um especialista em análise econômica do direito, que vai tratar hoje sobre a temática do guarda-chuva do Congresso Constitucionalismo Digital. Estamos recebendo com muita felicidade, novamente, o professor, doutor Rodrigo Cavalcante, que vai ter como tema da nossa entrevista o seu livro, Regulação de Ativos Virtuais, Estado, Desenvolvimento e Combate à Criminalidade na Perspectiva da Análise Econômica do Direito. Professor, seja bem-vindo. Nosso profundo agradecimento pelo aceite, mais um aceite, né? É bom demais tê-lo aqui conosco novamente. E faça a sua apresentação, dê as suas primeiras palavras para o nosso público, nossos seguidores. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez ter a honra de ser convidado aqui pelo podcast Ante o Exposto, que já está consolidado aí no núcleo acadêmico, jurídico e do circuito do Congresso do EBEC, que é um evento, para mim, o maior evento de direito constitucional do Brasil, e poder fazer parte disso e trocar uma ideia, trocar conhecimento com vocês aqui, com a Ana Flávia, com a Renata também aqui, é um prazer muito grande. Bem, eu sou professor do curso de Direito e da pós-graduação em Direito, sou mestre e doutor em Direito. Este livro aí é fruto exatamente da minha tese do doutorado, em que eu fiz uma articulação entre como a análise econômica do direito poderia contribuir para a regulação dos ativos virtuais, que nós popularmente mais conhecemos na parte de criptomoedas, mas que não se limitam a esse tipo de ambiente, e como isso pode ajudar no desenvolvimento no Estado e também no combate à criminalidade. Então, esse apanhado aí que a gente vai tentar tratar mais tarde. Professor Rodrigo, é mais uma vez um prazer nosso recebê-lo aqui. E como o Eduardo falou, seu tema da palestra de hoje é sobre direito digital, né? Mas estamos aqui para entrevistá-lo sobre o seu novo livro, que foi recém-lançado, que é Regulação dos Ativos Virtuais. Então, para familiarizar nosso público, professor, falamos aqui em criptomoedas, stablecoins, tokens, blockchain, dentre outros bens digitais que permite a circulação de valor, né? O seu livro trata isso, fora dos modelos financeiros tradicionais. Como a Constituição, o Estado regulador, deve lidar com esse novo ambiente financeiro digital que combina inovação, liberdade econômica e risco de fraude, lavagem de capitais e criminalidade transnacional? É um misto de interesses diversos, né, diante do que o senhor abordou nesse livro. Explique para a gente. Ana, sempre fazendo perguntas das mais complicadas, né, pra gente responder. Ela gosta, viu? Essa pergunta aí já dá uma palestra. Né? Mas veja bem, há uma frase que diz que quem só direito sabe, nem direito sabe. E quando eu me predispus a fazer o doutorado, eu também abri minha mente para que não estudasse apenas aquilo que me convinha, aquilo que já era tão confortável para mim, que era o direito penal. E aí eu fui estudar a parte de economia, a parte do mercado financeiro, e vi que havia um crescimento estrondoso na parte de ativos virtuais mais ligados às criptomoedas. A gente conhece muito o Bitcoin, o Ethereum, a Monero, mas existe uma gama enorme. E o que a tese exige é que você traga um ineditismo. E aí qual seria o ineditismo? É exatamente o fato, Eduardo, que nós não tínhamos na legislação brasileira uma regulação sobre esses ativos. Sim. E aí a minha discussão, a sua pergunta é sobre como a Constituição, como é que a Constituição determina essa regulação ou não. A minha discussão exatamente inicia num ponto que é crucial para as criptomoedas, que é qual? A criptomoeda, ela surge, especialmente o Bitcoin, de uma necessidade de descentralização da moeda. É exatamente um apartado do Estado. A criptomoeda, ela surge dizendo assim, eu não quero que o Estado se meta nisso. Eu quero que seja algo que seja uma conveniência social. As pessoas concordam que um código valha X e entre elas vai trocar esse valor como X, a criptomoeda. Descentralizar o poder sobre a moeda, não é isso? Exatamente. E poder as pessoas negociarem sem o intermediário, são os bancos tradicionais. Isso. Só que chega um determinado momento, um ambiente aí, onde a nossa Constituição entra, porque a nossa Constituição, ela diz, claramente no artigo 170, ela diz, o Estado tem que se desenvolver economicamente a partir da livre iniciativa e da livre concorrência. E esse livre é liberdade.
essa liberdade, ela tem um limite. E qual seria esse limite para quem estuda sobre a questão do liberalismo econômico? É exatamente quando começam a surgir as chamadas falhas de mercado, que são praticamente monopólios, externalidades, e uma delas, mais especificamente ligada a esse livro, seria a questão da externalidade ligada à influência sobre o direito monetário, desvalorização da moeda, e a outra seria a questão da criminalidade, que aumentou muito, especialmente a questão da lavagem de dinheiro. Então, dentro desse ambiente, surgiu a necessidade do Estado regular. E como é que deve ser feita essa regulação? Aí eu tentei tratar aí no meu livro. Perfeito. Professor Rodrigo, queria também, de forma textual, agradecer a sua presença aqui e dizer que é uma alegria nossa nos reencontrarmos. Principalmente agora no EBEC, aqui na nossa cidade de João Pessoa, né? Nessa sua fala, a gente já tem uma ideia muito bem delineada do seu livro, né? Mas eu queria que fosse mais, assim, ainda mais específico em como essa análise do direito econômico ele vai influenciar nessa autorregulação, ou se seria esse mercado regulado, né, pelo Estado. E a pergunta complementar é: como isso pode auxiliar para minimizar ou pelo menos cobrir essas falhas de mercado a que o senhor se reportou na resposta anterior? Principalmente, e aí eu queria esse foco, na questão do crime organizado, porque a gente sabe que o crime organizado ele já não está mais tão associado ao tráfico de drogas. Ele está ramificando para todas as áreas de mercado. E num nicho de mercado onde se fala na ausência de regulação, né, pelo próprio sistema financeiro, o temor é que isso seja realmente uma falha onde o crime organizado vá trabalhar com mais liberdade. Sem esvaziar o livro do professor, porque merece uma leitura bem acurada, tá? Mas dando uma palhinha pra gente. Sem tentar dar o spoiler, né? Veja bem, a primeira pergunta é o coração da minha tese, porque como a análise econômica do direito pode trazer resultados. A análise econômica do direito, ele é uma metodologia em que você estuda a abordagem do direito sobre o comportamento humano. Estava até falando aqui com o Eduardo, a esposa dele é doutoranda em neurociência, e tem tudo a ver com a análise econômica do direito. Mas que é exatamente como o direito pode influenciar no comportamento para estimular comportamentos desejáveis e desestimular, desincentivar comportamentos não desejáveis. Então, a minha ideia foi, dentro da perspectiva da livre iniciativa, da liberdade econômica, desenvolvimento econômico, a partir dessa liberdade, em que pontos o Estado poderia, de fato, adentrar e regular para que não obrigue. Porque o simples fato de você dizer assim, matar pena X a X, não está dizendo que o Estado está proibindo matar, mas ele está dando uma consequência. Ele tenta fazer com que as pessoas tenham o estímulo a não matar, porque sabe que a consequência será uma prisão. Então, de como o Estado deve agir nessa regulação para que incentive comportamentos desejáveis, desincentive comportamentos não desejáveis. Mas que a regulação ela não seja tão abrangente e tão sufocante que ela desestimule todo um mercado que surge e que se torna tão abrangente. E inviabilize a própria liberdade econômica. Quando um ambiente que é tão regulado que você inviabiliza, você termina tirando. Porque não vai acabar o mercado de criptomoeda. O que vai terminar acontecendo é que você vai desestimular e tirar os investidores do Brasil para as pessoas atuarem com criptoativos fora do Brasil. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com as stablecoins, que são moedas virtuais, mas elas são lastreadas em moeda fiduciária. 99% das moedas fiduciárias, moedas virtuais lastreadas em moeda fiduciária, são feitas em dólar, por causa da sua estabilidade. Então você troca a moeda virtual, mas ela está trocada num pareado 1 por 1 com o dólar. Isso tudo dentro de um ambiente que tem ausência de regulação, ou seja, total ausência do Estado, ele é um ambiente muito fértil para a criminalidade. Então, quando o Estado é totalmente ausente, a criminalidade flui. Vide surgimento do PCC, do Comando Vermelho, os estabelecimentos prisionais. A ausência do Estado cria a criminalidade. A ausência de regulação sobre criptomoeda, muita rentabilidade, estimula a entrada dos agentes criminosos. As organizações criminosas, é um dos aspectos que eu vou tratar mais tarde na minha palestra, que agora tem uma lei antifacção, organizações criminosas ultraviolentas. Essas organizações criminosas deixaram muito tempo de ser apenas um nível de tráfico, como você bem disse. Hoje eles já estão caminhando para nível de máfia, que é a infiltração
no Estado, infiltração nas instituições financeiras e com ramificações de diversificação de atuação, não necessariamente apenas criminosas. Eles não só matam, não só traficam armas, eles atuam hoje com contratos com o Estado, com FDICs, com moedas virtuais, com lavagem de dinheiro e por aí vai, onde o Estado não consegue mais, de forma efusiva, adentrar. Onde é que o Estado vai conseguir fazer isso? Através de uma regulação que seja fiscalizatória, incentivadora da liberdade, mas fiscalizatória a ponto da criminalidade dizer esse ambiente é melhor eu não ir, porque não está me estimulando. E o próprio combate à criminalidade, ele passa necessariamente, acho que a coluna vertebral é exatamente a parte econômica, né? Financeira e econômica, né? Econômico não há, né? Não é só o aspecto da atuação, mas tirando a rentabilidade, né? E aí a falta de regulação. Se você voltar na década de 20, né, quando prenderá o Capone, não prenderá o Capone por nenhum crime violento, nenhum crime de álcool, foi crime fiscal. Follow the money, né? Procure o dinheiro, quando achar o dinheiro, conseguirá alejar o Capone. Ô Eduardo, e só antes da gente começar, eu queria que ele compartilhasse conosco para a gente ter uma ideia de como esse mundo dos ativos virtuais já está, porque a gente fala muito em criptomoedas, mas eu queria que você compartilhasse conosco agora, depois de iniciar a gravação, como é que está o Establish Coin. Dê aí aquele paradigma que você disse, tá mais do que determinados ramos, determinados cartões de crédito, né? Porque nós temos uma classificação de ativos financeiros, que é tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro. Então, a própria moeda, um contrato, debêntures, são o que a gente estudou. Eu, pelo menos, estudei na direito comercial. É a cara da faculdade. Né? Então, são os ativos que podem ser transformados em dinheiro. E hoje nós temos os ativos financeiros virtuais, que são esses mesmos ativos, só que virtualizados. Então, nós temos moedas virtualizadas, como as criptomoedas. Nós temos ativos outros virtualizados, por exemplo, os tokens. Vocês vão ouvir falar agora, daqui para diante, tokenização de ativos. Tem gente tokenizando tudo. Obra de arte, imóveis, frações de imóveis. Então, essa tokenização, ele possibilita todo um rastreio através do sistema distribuído de blockchain, um rastreio que é seguro, transparente e que auxilia no combate à criminalidade e que possibilita as pessoas, ainda que com menos dinheiro, participarem de eventos maiores. Então, esses ativos virtuais eles estão tomando conta do mercado e vai chegar um momento em que o Estado também vai entrar na regulação sobre os ativos virtuais em tokenização. Bem, isso tudo contribui para outros ambientes de criação. O mercado ele é muito criativo. Então, o que é que o mercado fez? Qual era o problema do Bitcoin, das criptomoedas? A volatilidade. Sim. Hoje, um Bitcoin vale 350 mil reais. Mas se amanhã as pessoas pararem de aceitar Bitcoin, ela vai valer zero. Então não adianta você ter comprado 10 milhões de Bitcoins e amanhã valer zero. Então o que é que as pessoas criaram? Sistemas de vinculação de ativos virtuais ligados à moeda fiduciária. Eu tenho $1 para um stablecoin. O que é o stablecoin é estável, moeda estável. Então eu tenho $1 para um stablecoin. Eu deixo o dólar dentro de um depósito em um ambiente, por exemplo, a Circle ou a TERT, está lá depositado, eu tenho um lastro, e eu emito uma moeda virtual, em que as pessoas negociam livremente. O que acontece, Renata? As pessoas hoje estão fazendo pagamento de cartão de crédito no Japão, pagando sem pagar IOF, sem passar pelo sistema tradicional bancário, né? Porque as pessoas aceitam um para o outro para trocar dentro do ambiente virtual. O Estado já está de olho. IOF, aí você atinge o bolso do Estado. Não só IOF, porque quando eu tiro o dinheiro não circula, os bancos deixam de ter depósitos. Também. Quando não tem depósito, ele não tem rendimento em cima da Selic, não tem rendimento em cima do empréstimo. Compromete todo o sistema bancário. Exato. Isso. Então, eu vejo como um lençol curto, uma sinuca de bico, né? Porque começa com a livre iniciativa, o poder da criatividade, que não fica restrito ao mercado lícito. Ele, de toda forma, o mercado lícito abre um caminho e o ilícito vai para dentro, sempre chegando antes do Estado, né? Agora eu quero provocar, professor, na condição de professor, um outro olhar, um outro prisma. A análise econômica do direito é uma coisa que, no mundo jurídico, não é tão nova mais, né? Já foi muito criticado, hoje já é aceito, não é mais a hermenêutica e a dogmática jurídica assimilaram, né? A gente pode dizer que assimilaram. Mas, e como está esse ambiente, essa discussão, na verdade, no ambiente acadêmico, você é professor, qual o desafio de
na primeira formação, na graduação, trazer a análise econômica do direito, se é que já estamos abordando nas faculdades, eu não tenho conhecimento, não estou atualizado dos currículos hoje em dia, mas como é que as faculdades, as instituições de ensino estão trazendo para dentro da graduação e como tem sido recepcionado pelo o corpo discente? Bem, algumas faculdades já têm a disciplina, né, de análise econômica do direito. Em outros ambientes a gente inclui nas discussões. Perder um pouco esse pejorativo, o termo pejorativo, porque a análise econômica do direito antes era tido como uma questão ligada muito a Richard Posner, Sim. que era utilitarista, consequencialista, e dizia assim, é maximização de riqueza. Exato. Você tem que pensar num ambiente de demanda e escassez para maximizar sempre sua riqueza. Então era acúmulo de riqueza. Então a análise econômica do direito era assim. Se um cara estiver passando mal para morrer e o valor da UTI for R$1 milhão, Deixa ele morrer e não gasta, porque você vai ter um benefício maior. Isso. Então, esse é um ambiente da análise econômica. Hoje, a análise econômica do direito é ligada a incentivo e estímulo de Método. condutas que são desejáveis. Então, você pode ter condutas desejáveis que são para concretizar direitos fundamentais, como, por exemplo, o ministro Flávio Dino defendeu Isso, acabou de hoje pela manhã. Exatamente. Gente, nós tivemos aqui a grata satisfação de estar mais uma vez com o professor Rodrigo Cavalcante, trazendo a análise econômica do direito, uma visão multidisciplinar do direito. Inclusive, a análise, a gente estava conversando ontem, né, professor? Ela é centrada, baseada, um dos seus pilares é psicologia comportamental, economia Perfeito. comportamental. Isso é o direito transdisciplinar, né? Mas, professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação. No próximo evento, contamos com o senhor. O convite já está feito, viu? Se já está feito, eu vou gravar. Tem testemunhas aqui. E parabéns pela obra, viu? Obrigado, eu que Vamos agradeço. É isso, minha gente. Nós teremos mais, simplesmente, 19 entrevistados, né? Não só hoje e amanhã. Em 2 dias, 20 entrevistados aqui no EBEC. Vão acompanhando por aí. Tem muito mais coisa aí desse nível aqui de excelência.